Esse é o canal Espírita Responde número 25 e hoje o assunto é muito interessante. Muitas pessoas me perguntam sobre isso. Existe relação sexual entre os espíritos? Quando o espírito sai do corpo em desdobramento, que é quando o corpo físico dorme, o espírito pode ter relações sexuais? Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Esse é o quadro Canal Espírita Responde. Se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã, mas você pode continuar enviando suas perguntas nos comentários dos vídeos, porque eu também respondo por lá. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje foi enviada pelo amigo Soldado Triloco, olha só. E ele diz o seguinte: eu queria saber se as pessoas das colônias espirituais e das esferas elevadas da Terra fazem sexo ou algo do tipo. Também eu queria saber se quando desdobramos podemos fazer sexo com algum espírito. Obrigado por ver. Soldado Triloco, muito obrigado. Pessoal, eu achei o nome engraçado, viu? Mas Soldado Triloco, muito obrigado pela pergunta e pela... Ô, meu amigo, muito legal, viu? Muito legal esse nome. Vamos lá. Soldado Triloco, muito obrigado pela pergunta e pela confiança. Eu achei muito legal. Soldado Triloco, muito obrigado pela pergunta e pela confiança e vamos lá. Bom, primeiramente, para que a gente fale sobre essa questão de relações sexuais entre os espíritos, nós temos que entender a seguinte questão: se os espíritos têm sexo ou não, pois muita gente alega que não, eles não têm sexo, mas vocês podem reparar que nas comunicações nós vemos claramente eles se apresentando como um homem ou como mulher, não é verdade? Vamos ver aqui então 3 questões de O Livro dos Espíritos. Olha só, na questão de número 200, Kardec faz a seguinte indagação: tem sexos os espíritos? E a resposta que ele teve foi a seguinte: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização, há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Já na pergunta 201, Kardec indaga o seguinte: em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E a resposta que ele obteve foi a seguinte: de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. E na pergunta 202, Kardec indaga o seguinte: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E a resposta foi essa aqui: isso pouco lhe importa, o que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Bom, pessoal, quando nós desencarnamos, nós que estamos no planeta de provas e expiações, que somos tão necessitados de evolução, nós ainda guardamos a aparência da última reencarnação. Nada que não possa ser mudado, é claro, mas geralmente nós guardamos. E também guardamos os padrões mentais que nós temos. Claro, nós podemos evoluir e nós evoluímos. Mas se você vê, por exemplo, um homem aqui reencarnado, se você reencarnou, por exemplo, como um homem, ao desencarnar, você continua assim. Da mesma maneira, se você está reencarnada nesse momento, né, como uma mulher, quando você desencarnar, você permanecerá assim.
Então, quando Kardec recebe essas respostas, ele conclui que os espíritos não têm sexo porque nós não reencarnamos apenas como homem ou como mulher. É bem verdade que nós passamos por várias e várias reencarnações, sempre no mesmo gênero, masculino ou feminino, mas isso vai depender, claro, sempre da nossa necessidade de evolução. Veja só o que Kardec disse em ensaio publicado na Revista Espírita de janeiro de 1866. Olha só. Sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e exigências impostas pelo mesmo organismo. Esta influência não se apaga imediatamente após a destruição do invólucro material, assim como não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Depois, pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo, possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Somente quando chegado a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente e, com ela, o caráter dos sexos. Então, pessoal, fica muito claro que os espíritos, pelo menos nós aqui no planeta de provas e expiações, nós manteremos o nosso sexo que nós tivemos aqui na última reencarnação. Apenas depois de percorrermos um grande caminho evolutivo através das várias e várias reencarnações é que nós perderemos esse caráter relacionado ao gênero sexual. Então fica bem claro, né, pessoal, essa questão de que os espíritos não têm sexo e por isso não podem ter relações sexuais. Nós vimos então que não é bem assim, né, de acordo com o que Kardec disse. Mas então nós entramos aqui em uma outra questão. Por que os espíritos sentiriam necessidade de manter relações sexuais se essa é uma necessidade física? No livro dos médiuns, mais precisamente no item 74, Kardec disse o seguinte: nos espíritos inferiores, seu perispírito aproxima-se da matéria e é isso que determina a persistência das ilusões da vida terrena nas entidades de baixa categoria, que pensam e agem como se ainda estivessem na vida física, tendo os mesmos desejos e quase poderíamos dizer a mesma sensualidade. Ou seja, os espíritos que eram muito materialistas quando reencarnados, ou os espíritos voltados para o mal ou para a sensualidade, que não exercitavam a sua reforma íntima, quando desencarnam, ainda sentem essas necessidades físicas devido à mente desajustadas que eles ainda têm. Muitos se tornam obsessores e, no caso da relação sexual, eles irão se ligar aos encarnados que usam o sexo com promiscuidade, por exemplo, instigando esses reencarnados a sempre terem mais e mais relações sexuais totalmente sem compromisso, apenas para satisfazer o instinto material. Esses obsessores, eles participam dessas relações sexuais, absorvendo toda a energia desses encarnados, e eu estou preparando um vídeo só sobre isso, tá, pessoal? Só sobre a energia sexual. E há também a relação sexual entre os desencarnados, entre os espíritos. Há sim, pessoal. E aqui há uma certa confusão em algumas pessoas que já leram, inclusive, a Revista Espírita. Pois nela, a de janeiro de 1886, Kardec diz que os espíritos não mantêm relações sexuais
pois o sexo serve apenas para a reprodução e, além disso, os espíritos não têm sexo. Mas então lembrem-se, o próprio codificador disse que esse não ter sexo vale para os espíritos já evoluídos, ok? Nós estamos falando aqui de espíritos como nós, como eu, como você, necessitados de evolução. Então, pessoal, analise aqui comigo. Um espírito pode tocar em um outro espírito, assim como eu posso tocar em uma outra pessoa que esteja reencarnada? Sim, é lógico que pode. Então, podendo haver esse contato e havendo em muitos espíritos uma condição mental um tanto deteriorada, que o fazem pensar que ainda tem necessidades físicas, sim, esses espíritos então podem manter relações sexuais e mais do que isso. Há relatos na literatura espírita que nos mostram casos de pessoas em desdobramento, que é quando o espírito se vê mais ou menos livre enquanto o corpo físico dorme, que mantém relações sexuais tanto com o espírito de uma outra pessoa em desdobramento ou com um espírito realmente desencarnado, de alguém que já morreu. Claro que isso é movido apenas por instintos materiais, instintos carnais, e que nada agrega ao desenvolvimento desse espírito, ao seu progresso. Pois nas colônias espirituais, por exemplo, há afinidade entre espíritos, claro que há amor, há até relacionamentos, Nós temos um vídeo aqui no canal sobre isso, mas lá a mente dos espíritos já está mais reajustada e as necessidades materiais não se fazem presente, já que entre os espíritos evoluídos pode até ocorrer a relação sexual, mas não da maneira como nós imaginamos. Entre eles há uma troca de energias sublimes, oriundas dos mais nobres sentimentos de amor, de união, de companheirismo e de cumplicidade. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!